Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês a respeito de alguns temas do direito. Então você que está chegando agora aí, eu quero cumprimentá-los e dizer que estou muito feliz de poder fazer essa sequência de vídeos para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o FIES, que é o Sistema de Financiamento do Governo Federal para financiar os estudos dos alunos no nível superior. Eu escolhi esse tema para a gente conversar porque realmente nos últimos anos aí e mais recentemente por conta da crise que o país enfrenta, né? Muitos estudantes tiveram muitos problemas para renovar o seu contrato com o FIES, com algum problema para conseguir continuar estudando. E inclusive muitos deles me procuraram e aqui no escritório nós conseguimos obter êxito com algumas ações para garantir a continuidade desses alunos. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo ou que virão, elas também poderão até se identificar com esse problema. Eu fiz algumas anotações aqui para eu compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu queria falar é a respeito do FIES. O que é o FIES, né? As pessoas às vezes vê a propaganda, às vezes na televisão, ou algum amigo comenta, mas as pessoas muitas vezes não sabem o que é o FIES. O FIES é um programa do governo federal, na qual ele foi criado através de uma medida provisória. Essa medida provisória, posteriormente, a medida provisória de 99, não vou ficar falando o número de leis aqui, porque também agora não interessa. Mas foi criada por uma medida provisória de 99 e posteriormente, em 2001, foi criada uma lei e essa lei é a que está vigindo até os dias de hoje. Em cima dessa lei, para regulamentá-la, foram criadas várias portarias e é em cima dessas portarias que muitas vezes os alunos se perdem, porque as próprias pessoas que já são familiarizadas com o direito têm alguns problemas, né, de interpretar e identificar as modificações. Imagine quem não é do direito ou quem está estudando, então fica muito complicado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o FIES é um programa do governo federal. E o governo federal que vai financiar ou subsidiar o pagamento dos estudos dos estudantes. Mas ele é muito complexo. O sistema é muito complexo, porque ele não envolve só o governo federal. O governo federal ele tem um fundo que vai gerenciar essa questão. Qual que é o fundo? É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então nós já colocamos aí, tem o aluno, agora tem a instituição de ensino superior, que é a faculdade, tem o fundo, que é o que gerencia os recursos para esse estudante. Só que não é só também o Fundo do Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ainda tem o agente financeiro, que também é um ente público, que no caso a Caixa Econômica Federal. Então você vê como que o sistema é bem complexo. Um programa do governo que ele foi criado para financiar os estudos no ensino superior, que envolve um Fundo Nacional da Educação, que vai gerenciar esse programa, uma instituição financeira que vai disponibilizar o dinheiro, no caso a Caixa Econômica Federal, e a instituição de ensino superior. Tudo isso, todas essas entidades, numa eventual ação judicial para garantir os direitos dos estudantes, tem que ser incluído no polo passivo da ação. Então essa é uma das primeiras dificuldades que as pessoas têm de entender. E é um sistema complexo. Eu coloquei aqui algumas questões que eu vou ler com vocês e comentar, para a gente ir debatendo. Se você tiver alguma dúvida, você depois manda para a gente ou manda ao vivo aqui também. Tudo bem? Eu vou explicar agora aqui esse ato complexo, né? Essas entidades, elas têm que ter uma sincronia
elas têm que funcionar perfeitamente, porque se uma não funcionar, lá na frente o estudante, que é o destinatário final, vai ter problema. O funcionamento dele então, vamos lá, o funcionamento. O estudante que conseguir comprovar dentro daqueles termos que vocês já sabem, ele conseguir comprovar que ele tem condições de aderir ao programa, ele entra no programa. Para isso, o programa ele obriga que o aluno ele faça o aditamento desse contrato no mínimo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, o aluno tem que fazer o aditamento. Esse aditamento, e aí já começa a complicação, esse aditamento ele pode ser de duas formas, ou simplificado ou não simplificado. Você imagina, o aluno tem que saber isso, que ele tem que saber se é simplificado ou não simplificado. Eu vou elencar os itens aqui, se ele for simplificado, para vocês entenderem. Então, se ele for simplificado, é para renovação do financiamento sem acréscimo do valor da mensalidade. Então, ó, se não tiver acréscimo no valor da mensalidade, é simplificado. Mas é só isso? Não, tem mais. A renovação do financiamento com acréscimo da semestralidade e sem acréscimo no limite do crédito global. Ou seja, se não tiver acréscimo no geral, também pode ser feito pelo simplificado. A transferência do curso de instituição financeira sem o limite do crédito global. Então, ó, se você for transferido de instituição de ensino, também você tem que usar o sistema do simplificado. Mas não é só isso. A suspensão do período de utilização do funcionamento. Se também você for suspender ou pedir a suspensão do funcionamento, você também vai fazer um aditamento pelo sistema simplificado. Só isso? Não, tem mais. Se for pedir a dilação do prazo remanescente para a conclusão do curso, sem o limite de crédito global financiado. Então, se você for pedir a dilação do prazo, a forma de pedir a dilação do prazo tem que ser pelo sistema simplificado. Vocês estão vendo como que é muita coisa para o aluno saber? E eu tenho certeza que, inclusive, aqueles que são beneficiários do sistema do FIES, provavelmente não sabem de todos esses detalhes. Mas não acabou ainda. Tem a última. Se for fazer a redução do percentual do financiamento, também tem que ser pelo sistema simplificado. Eu vou explicar mais para frente como que funciona o sistema simplificado e o não simplificado. Mas só para vocês verem que tem duas vertentes aí. Vamos para o não simplificado agora e no final eu passo para vocês o geral. Ó, como que eu vou saber se é não simplificado? Não simplificado é para alteração de documento. Então, se você for alterar algum número dos documentos, seja de RG ou Estado Civil, qualquer alteração, você não vai poder utilizar o sistema simplificado, e sim o não simplificado. Outra questão, substituição ou exclusão de fiador. Para você fazer, vocês que já tem o sistema do FIES sabem disso, para você fazer o contrato, você precisa de um fiador. O fiador não pode ser um parente seu, inclusive. Se você alterar ou for pedir alteração do fiador, você tem que usar o sistema não simplificado. Outra questão, inclusão de fiador no contrato de financiamento. Então, se você quiser incluir um outro fiador, tem que ser pelo sistema não simplificado. Alteração de renda no financiamento. Você conseguir comprovar ou houve alguma alteração na sua renda, você tem que fazer essa alteração mediante o sistema não simplificado. Acréscimo no valor do limite de crédito global. Então, se a faculdade ficou mais cara, se teve algum problema nesse sentido, do acréscimo no global, no geral, também tem que ser no sistema não simplificado. Ampliação do prazo de amortização do contrato. Isso aqui é importantíssimo. Muitas pessoas não sabem que tem esse direito, mas você pode requerer ampliação do prazo de amortização. E isso tem que ser feito através do sistema não simplificado. Transferência do curso ou de instituição financeira, de instituição de ensino. Se você for fazer a transferência da sua faculdade ou do seu curso, há obrigatoriedade de você fazê-lo pelo sistema não simplificado. Outra questão,
dilação do prazo remanescente para a conclusão do curso com acréscimo do crédito global. Vocês imaginam? Olha que complexo que é. Se você for pedir para dilatar o prazo, aumentar o prazo para a conclusão do curso com acréscimo, então se essa dilação do prazo for aumento do prazo, for com o aumento também do valor da mensalidade, você tem que fazer pelo sistema não simplificado. Outra questão, encerramento antecipado do período de utilização do contrato de financiamento. Se você for fazer requerer antecipação da finalização do contrato, isso tem que ser feito pelo sistema não simplificado. Por fim, alteração da modalidade de garantia. Então, tem que ter uma garantia, no caso o fiador. Se você for fazer alguma alteração nessa modalidade, tem que ser feito pelo sistema não simplificado. Vocês estão vendo como que é bem complexo essa questão do FIES? Imagine como que os alunos eles não ficam perdidos, né? Perdidos. E diante todas essas dificuldades, eu queria dizer para vocês uma outra questão. Como que o aluno vai se dispor para, se ele tiver problemas do não repasse? Então nós falamos no começo que tem que ter uma sincronia entre a faculdade, entre o banco, no caso a Caixa, entre o Fundo Nacional de Educação e entre o aluno. Com a crise, o que aconteceu? Os alunos não conseguiam fazer essas alterações, seja pelo sistema simplificado ou não simplificado, não importa, ele não conseguia fazer. Por quê? Porque existe na portaria, existe um artigo que fala que se o aluno não fizer o aditamento, seja por qualquer tipo de problema, ele perde o financiamento. E o que o governo fez? Por causa da crise, eles criavam vários impedimentos, como é o caso que aconteceu no nosso escritório, criavam vários impedimentos para que o aluno não conseguisse fazer o seu aditamento. Não fazendo o aditamento, ele perdia o direito pelo financiamento do FIES. E, consequentemente, perdendo isso, ele perdia o curso. Tem casos que o aluno não conseguia fazer o termo de aditamento, ele ia até a Caixa falava que o dinheiro estava liberado, ele ia até a faculdade falava que não recebia o dinheiro, e pelo fato da faculdade não receber o dinheiro, a faculdade não fazia a rematrícula dele. E ele não conseguia entrar no site para fazer o refinanciamento, ou fazer o termo de aditamento. E aí, como é que ele fica? Ele vai parar de estudar, ele vai perder o curso. Muitos já estavam no penúltimo ano da faculdade e não conseguiam. Tiveram que procurar o Poder Judiciário. No caso do nosso escritório aqui, aconteceu exatamente isso. Um dos casos, aconteceu exatamente isso. O FIES, ele começou a restringir o termo de aditamento. E aí o aluno não conseguia fazer o aditamento e, não, consequentemente, a Caixa não conseguia liberar para a faculdade o dinheiro, não liberando, a faculdade não liberava para o aluno. O que a gente teve que fazer? Tivemos que entrar com ação judicial para pedir para o juiz para obrigar o Fundo Nacional de Educação, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a faculdade, para que liberasse o aluno a estudar, porque aqueles problemas não foram dados causa por ele. E uma questão que eu acho que é importantíssima, que está no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, da portaria 15 de 2011, a portaria normativa do MEC 15 de 2011, ela diz expressamente, e esse é o fundamento, um dos fundamentos que a gente conseguiu liminar na justiça, que diz o seguinte, no parágrafo 1º: é vedado às instituições de educação superior participantes do FIES exigir o pagamento da matrícula e encargos educacionais referentes ao semestre de renovação do financiamento. Ou seja, a faculdade não pode exigir do aluno o pagamento se ele for beneficiário do FIES e o FIES não tiver feito o repasse para ela. E as faculdades, o que elas fazem? Ao contrário, elas, descumprindo o que está determinado nesse artigo,
ela não faz a rematrícula do aluno e o aluno perde o direito de continuar estudando. Isso, o Poder Judiciário, eu estou aqui na minha mão com a sentença judicial. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o processo que nós ganhamos aqui no escritório. Eu estou aqui com a sentença judicial que determinou que a faculdade permanecesse, fizesse com que o aluno permanecesse estudando, continuasse estudando, porque ele não deu causa. Quem deu causa ao não aditamento foi o próprio sistema financeiro do FIES, ou o Fundo Nacional, ou a Caixa Econômica Federal. Pouco importa para o aluno. O que importa é que ele estava garantido no seu curso de continuar estudando. Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente bater esse papo, para vocês entenderem que é um sistema complexo. Como que o aluno vai saber se é simplificado, se é não simplificado? O simplificado você pode fazer pela internet, eu esqueci de mencionar isso. O simplificado você faz exclusivamente pela internet. O não simplificado você tem que fazer uma parte na internet e depois você complementa pessoalmente na instituição. Então você imagina, como que o aluno vai saber de todos esses detalhes e ainda por cima ter que se preocupar com a faculdade, com seus estudos, que também nós sabemos que não é fácil. Então, eu queria deixar uma dica para vocês e eu vou gravar sempre um vídeo aqui toda semana sobre algum assunto específico. Essa semana eu estou falando sobre o FIES porque foi uma questão que abrange muitas pessoas. Eu tenho recebido vários e-mails, pessoas que conversando com a gente até no site, que tem problemas no FIES, que o FIES está tendo dificuldades. Nós somos entrevistados aqui por uma rádio também, a Band News FM, que também nos entrevistou a respeito. Então, muitas pessoas têm dificuldades com o FIES. Muitas pessoas têm dificuldades com o FIES. E eu queria deixar essa dica para vocês. Não deixe de procurar os seus direitos. Não deixe de procurar os seus direitos. Principalmente se esses seus direitos têm relação direta com o seu futuro profissional, que no caso é a faculdade, os seus estudos. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Eu quero agradecer a vocês que curtem a nossa página. E se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, deixe um recadinho aí que eu vou conversar com vocês sobre vários assuntos uma vez na semana. Todas as terças-feiras, a 12h30, 12h40, nós vamos entrar aqui ao vivo para conversar sobre o direito. Ok? Muito obrigado. Até lá.